Ok? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aí na companhia de vocês em mais uma aula de Geografia do Brasil pelo cursinho Israel Macedo. Pessoal, na sexta-feira não tive a oportunidade aí de estar publicando a aula devido ao fornecimento de internet. Estabeleceu aí o fornecimento aqui em casa no domingo. Então, estou gravando aí essa aula nesta segunda-feira, 14/12 de 2020, Catalão, Goiás, às 3 horas, né, às 3h30. E diante de tudo isso aí, nessa segunda-feira, só para falar um pouco aí, né, das características dessa tarde, desse dia, tivemos aí a mínima de 19 graus e máxima de 30, 90% aí de possibilidade de chuva, há uma alta probabilidade de arco-íris, hoje o dia está ensolarado, vento a 13 quilômetros por hora, ok? E até quinta-feira teremos aí um aumento da máxima de temperatura, chegando a 32 graus, ok? Primavera caminhando para o verão. Algo muito interessante, vocês devem estar, claro que estão percebendo, o dia, né, está aumentando, e hoje o sol nasceu às 5h30 da manhã e se põe às 18h43. E a cada dia aí há um acréscimo, beleza? Na duração do dia, e a diminuição aí, né, diminui a duração da noite, até o dia 21 de dezembro, quando inicia o verão, ok? Só dando um pouco aí, falando sobre o nosso dia, né, de segunda-feira. Pessoal, então vamos que vamos. Aí na última aula falamos sobre agricultura, o agronegócio no Brasil. E hoje a aula será sobre a região norte. Já tivemos outras aulas sobre a região norte, mas ficou principalmente ali a discussão voltada para os aspectos naturais. E agora o nosso objetivo é compreender a região norte, os aspectos econômicos, ok? Na próxima aula, na sexta-feira, o nosso assunto continuará aí na região norte, porém será as políticas públicas que são direcionadas aí para essa região, ok? Então já falamos sobre os aspectos naturais, agora a nossa missão é compreender os aspectos econômicos. Coloquei aí algumas imagens que foram selecionadas aí pelo Google Imagens, tá? Então temos aí voltado para as atividades econômicas da região norte. Beleza, então vamos que vamos. Quadro econômico. A região norte possui uma economia atrasada, desigualdades de desenvolvimento ocorrem em todas as partes do globo e tem como causa fatores históricos, econômicos, políticos e naturais. A região norte, dentro do contexto econômico nacional, é uma região com grande potencial e que seu atraso se deve à necessidade de outras regiões, em especial a Sudeste, de consumir suas matérias-primas, isso dentro do complexo econômico brasileiro. Porém, é conveniente lembrar que o Brasil, país da periferia do mundo capitalista, também supre mercado com gêneros básicos. Então, o Brasil aí tem um grande potencial na produção aí de produtos tropicais. O Brasil, que é o quinto maior território do mundo e tem um grande potencial agrícola e pecuária, né? O Brasil hoje ele é considerado aí o celeiro do mundo. Ele produz bastante alimento aí que abastece uma vasta população em todo o globo. E mesmo tendo esses aspectos positivos, há parcela da população brasileira que carece de alimento, que vive na miséria. Então, esse é um problema aí dessa equação, né?
temos uma grande produção de alimento que dá para suprir a necessidade da população brasileira e também até mesmo atender o mercado externo, porém isso não vem acontecendo, ok? Isso traz aí uma grande desigualdade social, uma grande desigualdade social. Há vários territórios, há vários possibilidades, né? Como que é o cotidiano de uma família pobre no Brasil? Qual que é o cotidiano? Qual que é a vivência? Quais são as experiências de uma família rica no Brasil? Então, são várias experiências aí bem diferentes, né? Então, uma pessoa que visita o Brasil e vivencia as áreas, né, os territórios da elite brasileira tem uma percepção aí do Brasil. Agora, um estrangeiro que vem e experimenta um território aí controlado pela milícia, controlado pelo narcotráfico, terá uma outra experiência e uma outra percepção do Brasil. Então, são vários mundos dentro dessa nossa sociedade que traz aí grandes desigualdades sociais, ok? Partindo principalmente da má distribuição de renda. Má distribuição de renda. O Brasil é muito desigual. E diante de tudo isso, temos aí, né, uma ilustração que mostra essa ideia, esse pensamento. De um lado aí, né, moradias com uma infraestrutura não tão legal assim. Do outro lado, prédios, enfim, né, transporte aéreo, arborização. Então, você vê uma outra cidade planejada, ok? Catalão também é assim, né, pessoal? Tem bairros aí que é surreal. Você anda em certos bairros de Catalão, você até desacredita, fala, nossa, isso aqui é Catalão. E tem outros bairros aí que já possui uma grande. Você percebe a desigualdade, né, social. Então, a paisagem ele é o primeiro contato do pesquisador e o seu objeto de estudo. Se eu quero verificar a má distribuição de renda, a desigualdade social, a desigualdade econômica em Catalão, isso é perceptível na paisagem. Tem bairros aí que você sabe muito bem qual que é a classe, né, social daquela família e outros bairros aí também que você percebe aí, né, qual que é. Então temos vários símbolos na paisagem que faz essa leitura. Ok, só dialogando aí um pouco a respeito. A região norte, ele, no que se refere aos setores econômicos, né, setor primário, secundário, terciário, ele participa aí do setor primário com fornecimento de matéria-prima, então ele fornece matéria-prima aí para atender o setor secundário. Então, há várias empresas aí que utilizam do que é coletado na floresta para estar fazendo até mesmo produtos de beleza ou até mesmo para a área alimentícia, ok? Então é isso aí, pessoal. Então falamos aqui um pouco dessa imagem. Temos aqui a parte de cima o mapa da desigualdade, isso aqui é sobre a Covid, né? Então isso aqui é bem atual. É o mapa da desigualdade entre as capitais. As 3 capitais com menor oferta de leitos de UTI estão na região norte. Em Boa Vista, a mortalidade da Covid cresceu mais de 1000%, pessoal, em apenas um mês. E a média no Brasil de aumento foi de 460%. Então, estava bem acima da média brasileira. Então, tá vendo como que se dá, né? Em Boa Vista, é uma outra realidade o enfrentamento à Covid, diante de outras cidades aí brasileiras. Estão dando sequência aqui, vamos que vamos. Agricultura, ok? Então, aqui na agricultura, a princípio, será debatida aí a agricultura de subsistência,
As principais culturas de subsistência da Amazônia são a mandioca, o arroz, o feijão e o milho. A mandioca é a base da alimentação da população local. Seu plantio é disseminado por toda a região. O maior produtor é o Pará. Ah, embora com a produção bem inferior à da mandioca, o arroz, desenvolvido em pequenas roças, em alagadiços, e o feijão, cultivado principalmente em Rondônia e Tocantins, são produtos de expressão para a subsistência da população local. O milho destaca-se principalmente com cultura de subsistência das áreas de colonização recente, ok? Então, aí na agricultura de subsistência, né, para manter a existência dessa população, eles cultivam principalmente a mandioca, o arroz, o feijão e o milho, ok? Então, temos aqui algumas imagens. Dentro da agricultura de subsistência, eu coloquei essas imagens aqui, pessoal, mas eles são coletores, tá? Na verdade, são coletores. Eu deveria ter colocado outras imagens, mas beleza, é a realidade cotidiana ali. Muitos possuem a sua agricultura e também, em um momento ou outro, dependendo da época do ano, eles também fazem aí as suas coletas, né? Então, um pouco aí da realidade da população da região norte, ok? Mas o que chamou mais atenção mesmo é a participação das crianças, turma, nessas atividades. Então, temos aqui uma foto que a criança está acompanhando o pai, temos a outra aqui que a mulher, mas uma criança está também, uma menina, está aí na lida. Enfim, temos outra criança também que eu acho que está aqui passando na cerca, não sei muito bem, mas eu gostei bastante aí dessa imagem e tem várias formas de fazer a leitura, né, dessas imagens aí, e o que mais me chamou a atenção foi a participação das crianças nessa atividade coletora, ok? Então vamos que vamos aí. Agricultura comercial, então agricultura de subsistência, é ali mesmo para o consumo deles, né, da população. E temos a agricultura comercial, que é mais voltado para o comércio, para atender aí outras regiões. Além para atender regiões aí em outros países, né, os interesses do global, e também para atender outras regiões brasileiras, como a região Sudeste. A região Sudeste é uma das regiões, é a região, né, que possui maior quantidade de indústria, de aglomerados urbanos, e esses aglomerados têm grandes necessidades de consumo. Então, a região Norte fornece aí uma grande quantidade de produtos para essas regiões que estão ali, né, atendendo principalmente o setor secundário e o setor terciário, principalmente o setor terciário. Mas beleza, tranquilo, favorável. Vamos aí na região norte, agricultura comercial. Na agricultura especulativa da região norte, destacam o arroz, desenvolvido no médio Amazonas, no Rio Jari e no Vale do Rio Tocantins. No Vale Médio do Rio Amazonas, a pimenta do reino na região Bragantina, além da produção de café e cacau, impulsionada pela colonização recente de Rondônia ao longo da rodovia Marechal Rondon, ok? Então temos aí algumas imagens aí referente ao café, né? Tem um café secando, temos aí a coleta do cacau, ok? O cacau é surpreendente, né, pessoal? A matéria-prima aí do chocolate, e o chocolate é um produto que vende mesmo, né? Assim, temos grandes redes de chocolate aí para o Brasil. Franquias, né? Grandes franquias aí.
Enfim, vocês sabem muito bem aí das franquias, não há necessidade de eu falar. Pecuária na região norte, então a pecuária aí desenvolvida desde o período colonial na região. A pecuária só conheceu só conheceu um grande impulso a partir do final da década de 1960, com incentivo dados pela Sudam. O grande destaque na região são os bovinos. As áreas de criação extensiva espalham-se pela região, aproveitando-se da ocorrência de vegetação de campos e nas áreas de desmatamento da floresta. Podemos destacar as áreas criadoras ao longo de importantes rodovias regionais, como Belém, Brasília, no Pará, e em Tocantins, sul do Pará e Amazonas, e noroeste de Roraima. Convém lembrar que as áreas de criação extensiva ocupam importantes extensões de pastos artificiais, obtidos com a remoção da floresta, com meio de queimadas, o gado bufalino, búfalos. Deixa eu arrumar aqui, pessoal. Predomina, né? Vou dar uma arrumada aqui, ao vivo. Predomina na ilha de Marajó, se adapta às condições rudes dos campos alagados. Há também na região a pecuária intensiva leiteira, sobressaindo-se a região Bragantina, Belém e a proximidade de Manaus. Na década de 2010, a região norte registrou o segundo maior rebanho bovino do Brasil. Nossa, em 2010, segundo maior rebanho bovino do Brasil, sendo que o estado do Pará tem um dos 5 maiores rebanhos bovinos do Brasil. Nossa, impressionante, hein, pessoal? A região norte aí se destacando na criação de gado. Por um lado é bom, por outro lado é complicado pelo fato que quando você faz aí criação de gado, né, em pasto, você acaba utilizando um grande espaço que antes era uma floresta e que foi desmatado. Ah, mas tem que sim, tem que desenvolver a pecuária, concordo, mas tem que ficar atento sobre a questão do subaproveitamento do solo, tá? Tem que ficar um pouco esperto diante de tudo isso, porque não aproveitamos tudo que já desmatamos. Então, no Brasil, ocorre um subaproveitamento do solo, tá? Então, é necessário compreender tudo isso e também compreender a respeito da preservação e a importância de se preservar a biodiversidade. Ok? Então, temos aí algumas imagens aí retiradas do Google Imagens, tá? Da criação aí de gado e de bufalino, ok? Então, vamos que vamos aí na sequência. Turma, extrativismo vegetal. A mais antiga atividade econômica da região, a coleta de recursos vegetais, aquelas imagens sobre a questão das coletas, né, dos coletadores, deveria ter vindo aqui. Mas beleza, tranquilo, vocês já viram lá, né, já sabem qual que é a ideia. Mas é isso aí. Então, a mais antiga atividade econômica da região, a coleta, os coletores, né, pessoal? Eram os coletores, aí dando destaque às crianças. Mas ok. A mais antiga atividade econômica da região, a coleta de recursos vegetais, simboliza a precariedade da economia local. São inúmeros os produtos obtidos nesta atividade, com destaque para borracha, explorada principalmente no alto curso do rio Juruá, Puros e madeira. Amazônia Ocidental. A castanha do Pará, obtida em áreas próximas ao Vale do Rio Amazonas e do Rio Tocantins, embora explorada também junto aos rios Madeira e Negro. E as ervas medicinais,
cuja exploração é bastante dispersa e irregular. A madeira, também explorada na região, apresenta um manuseio mais complexo, extraída por grandes companhias. Essa atividade muitas vezes precede a agropecuária e desenvolve-se sem controle, gerando grandes danos ao meio ambiente, por toda a biodiversidade da Amazônia. Ok? Tranquilo aí, né, pessoal? Não tem muito o que discutir aqui, tá? Vamos aí, dando continuidade. Extrativismo mineral. Então, temos a expansão dessa atividade na década de 70 em território amazônico, é causa de uma grande polêmica, não só por provocar o desequilíbrio ecológico, mas também por desenvolver-se sob condições desfavoráveis ao patrimônio da nação. Os maiores expoentes dessa atividade e sua principal área de ocorrência são, né, na Serra dos Carajás, na extração do ferro, Vale do Rio, não só no Pará, mas também no Vale do Rio Jatapu, no Amazonas, próximo a Manaus, estanho em Rondônia, e também no estado da Amazônia, no estado e no sul do estado e Amazonas, ouro, Serra Pelada, no Pará. Temos também o quartzo em Cristalândia, Araguaína e Araguacema, em Tocantins, gás natural, embora trate-se de combustível de origem orgânica. Tá, pessoal? Então, temos aí uma grande exploração mineral na região norte do Brasil. Temos algumas imagens aí, né? Como, por exemplo, da Serra do Carajás. Então, você vê que a exploração é intensa e isso tem algumas consequências. É positivo para o lado da economia, eu compreendo tudo isso. E também é necessário compreender o impacto ambiental dessa extração mineral nesta região. Ok? Então, temos algumas imagens aqui. É importante compreender e ver a ação antrópica, como o homem vem transformando a paisagem com grande intensidade. Pessoal, essa aula já está, né? Já encerrar aqui, só falar sobre esse slide. Aí fechando aí essa aula, porque senão fica muito longa, enfim, né? E eu sei que vocês não gostam muito aí de aulas que ultrapassam aí meia hora, 30 minutos, enfim. Vamos lá. Indústria. A indústria da região norte apresenta expansão, destacando-se Manaus e Belém. Observa-se o predomínio de têxteis, alimentícias e de beneficiamento de matérias-primas locais, como as madeiras, além dos núcleos industriais ligados às grandes companhias de mineração e de extração de madeira. Pode-se salientar o desenvolvimento industrial estimulado pela Suframa, em Manaus. Aí, pesquisando aí sobre Suframa, temos aí, né, um marketing desse programa, que é produzindo no polo industrial de Manaus. Esse símbolo aqui, provavelmente, vocês já tiveram contato aí com esse símbolo, conheça a Amazônia. A Suframa, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Ok? Pessoal, então vamos chegando aí ao fim de mais uma aula. Na próxima aula, vamos encerrar o assunto sobre a região norte, falando sobre políticas públicas direcionadas para aquela região, ok? Então, isso aí na sexta-feira. Juntamente com essa aula, será aí disponibilizada uma lista de exercício que eu faço, né, pelo Google Formulário. Respondam aí essa lista de exercício. Turma, a resposta, o gabarito já sai lá de forma automática, tá? Eu já coloco o gabarito, vocês respondem, depois sai a nota,
ok? Então, eu recomendo aí a estar preenchendo esse Google Formulário, ou Google Forms. No mais, uma boas... Nossa, achei que eu estava na sexta-feira, porque eu costumo gravar na sexta, eu ia falar um bom final de semana. Mas aí veio na minha cabeça, poxa, parece que ontem eu fiz frango com piqui, que é algo no domingo, né? Frango, piqui e angu. Mas ok, sem mais delongas, valeu, pessoal, uma ótima semana a todos e a todas. Então, não esqueçam de responder o Google Formulário desta aula e também da aula de sexta-feira, encerrando aí o assunto sobre a região norte. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima.